Efésios capítulo 4, verso 32. Como posso perdoar? Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vamos orar. Baixe sua cabeça e peça a Deus que use a sua palavra para falar ao seu coração nessa noite, irmão. Vamos orar, faça isso. Peça a Deus para que dê entendimento, sabedoria, que à medida em que a palavra for pregada, você de fato receba e acolha com mansidão a palavra. Ó Deus eterno e perfeito, Deus bendito e maravilhoso, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, oramos a Ti, ó Deus bendito e perfeito, para que à medida em que ela for explicada, o Senhor use a palavra para falar ao nosso coração. Dá-nos entendimento da verdade e, acima de tudo, nos habilita pelo Teu Espírito a praticar a verdade, de modo que honremos o Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os espanhóis têm uma história sobre um pai e um filho que se afastaram. O filho saiu de casa e o pai partiu para encontrá-lo. Ele procurou por muitos meses, mas não conseguiu achá-lo. Até que finalmente, em desespero, o pai colocou um anúncio de jornal que dizia: Caro Paco, me encontre na frente do escritório deste jornal ao meio-dia do sábado. Tudo está perdoado. Eu te amo, seu pai. No sábado, 800 homens chamados Paco apareceram à procura do perdão e do amor de seus pais. 800. Em um mundo caído, meus irmãos, o perdão é essencial para manter as relações íntimas que nós temos uns com os outros. Todos precisamos de perdão e todos precisamos conceder perdão, porque todos nós pecamos. E de algum modo pecam contra nós, as pessoas pecam contra nós. Mas pedir perdão e conceder perdão não são tarefas fáceis. Não é um assunto fácil de se entender. Principalmente quando olhamos que há diferentes escritores, pregadores, que dizem coisas conflitantes sobre o assunto do perdão. Quanto mais fundo você for machucado, mais difícil é realmente perdoar. Alguns foram abusados emocionalmente, outros fisicamente, outros sexualmente, quando crianças, por seus pais ou por familiares confiáveis. Alguns têm filhos que foram abusados por um amigo ou por um membro da família. Alguns foram traídos pelos seus amigos mais íntimos, por aqueles que eles amavam e cativavam profundamente. E esses tipos de erros não são fáceis de perdoar. Mas se você é um cristão, buscar e conceder perdão não é uma opção para você. Você não pode escolher entre perdoar e não perdoar. Jesus disse que se você não perdoar os outros, o Pai Celestial não perdoará você. Os estudiosos estão divididos sobre se isso se refere a estar sob o julgamento eterno de Deus ou o seu relacionamento com Deus Pai como seu filho. Eu penso na segunda opção. Mas de qualquer maneira, você não quer perder o perdão do Pai. Jesus disse que perdoar os outros é tão importante que se você estiver adorando a Deus, quando você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, primeiro então você deve reconciliar-se com seu irmão e depois voltar para adorar a Deus. Mateus capítulo 5, versos de 23 a 24. Portanto, é vital para você, é essencial para você, como cristão, lidar com a compreensão e a prática do perdão. Uma vez que muitos livros foram escritos sobre esse tópico, eu só posso tocar em alguns problemas aqui nessa noite. No contexto, Paulo está mostrando maneiras específicas de colocar o novo homem em prática.
O novo homem que foi criado à semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. E na última vez que estivemos aqui, no último sermão, nós vimos que devemos afastar toda a amargura, que é aquela atitude de coração em que você está o tempo inteiro zangado, irritado, e você alimenta o tempo inteiro a falta e o fracasso que a pessoa cometeu contra você, de modo que você se torna uma pessoa difícil de se conviver, sempre pronta para reclamar e pensar no pior da vida, que é acompanhado de uma raiva do coração que está a ponto de explodir e que se manifesta numa espécie de ódio constante e contínuo que vai agir de alguma maneira, ou com gritaria, ou com falar mal e criticar a pessoa para as pessoas ao seu redor. E evidentemente que por trás disso tudo pode estar a malícia, a maldade, a disposição de buscar e desejar o mal para alguém. O apóstolo Paulo diz que você deve substituir esses pecados com bondade. Veja o verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Nós devemos ser cheios de bondade para com as pessoas e cheios de compaixão com elas, principalmente aquelas que cometem pecado contra nós, porque no original ele coloca o seguinte: o modo como você é bondoso com as pessoas, o modo como você é compassivo com as pessoas, se manifesta na atitude de perdoar o tempo inteiro as pessoas, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Esse texto diz que você é bondoso para com seu irmão e compassivo para com ele, quando você perdoa o tempo inteiro as faltas que lhe foram cometidas. Um coração manso, um coração bondoso, um coração perdoador, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Hoje eu quero me concentrar no que significa perdoar e como aplicar isso para as nossas vidas. Para perdoar os outros, nós precisamos entender a natureza do perdão, o que é necessário para que perdoemos, e a partir disso agir para demonstrar o perdão aos nossos irmãos. Eu quero convidar você a pensar nisso juntos nessa noite. Primeiro, meus irmãos, para perdoar o seu irmão, entenda o que significa perdoar. Há um livro muito bom, e é uma pergunta que a gente precisa fazer: o que significa perdoar? Como é que eu perdoo alguém? Há muitos mal entendidos aqui, e eu aconselho você a ler esse livro do pastor Jay Adams, recentemente falecido, De Perdoado a Perdoador. É a melhor obra que eu li nos últimos tempos sobre o assunto de perdoar. E ele argumenta aqui que uma das desculpas que se dá para o perdão é exatamente se desculpar. Se desculpar é o substituto para perdoar. E esse é um conceito não bíblico, porque ele permite que aquele que praticou o ato de pecado simplesmente esteja expressando um sentimento do que ele sente, do que ele tem no coração. Os americanos usam uma palavra que é eu sinto muito, que é mais ou menos o que a gente às vezes fala, eu sinto muito. E essa me desculpe é uma atitude de tentar resolver o problema sem reconhecer seu pecado e sem pedir perdão a quem você ofendeu. Ele diz, inclusive, que o perdão bíblico não significa aceitar a outra pessoa em seu pecado, o que muitas vezes significa tolerar o pecado. Novamente, isso é muitas vezes o caminho do mundo. O mundo se desculpa ou o mundo simplesmente esquece, para evitar o confronto, para não tentar chamar a pessoa para se reconciliar, deixa para lá. O mundo deixa de lado o conceito de pecado dizendo: não há problema nenhum que você fez, não se preocupe com isso, todos nós cometemos erros, mas não há um reconhecimento, não há de fato uma confissão de pecados. No perdão bíblico, o malfeitor admite: eu pequei contra você, e pergunta: você vai me perdoar? E o queixoso deve responder: eu te perdoo. Isso é muito diferente do que apenas dizer que você sente muito ou dizer que a quem te feriu, não se preocupe com o que aconteceu. Paulo diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus não diz: ei, não se preocupe com isso, todos nós cometemos erros, quem nunca falhou? Ele não apenas deixou o nosso pecado de lado, em vez disso, nosso pecado nos torna verdadeiramente culpados diante da ira santa de Deus e da sua santa justiça. Nós violamos a sua santa lei e Ele exige que a pena seja paga. Mas em amor, Ele enviou o seu próprio Filho para suportar a pena que nós merecíamos. E quando o pecador culpado se arrepende, quando ele se volta do seu pecado para Cristo em fé, Deus graciosamente, Deus de maneira total e completa, perdoa a dívida do pecado. E Ele liberta o pecador da culpa
da culpa do seu pecado, e ele promete, isso é perdão, ele promete não se lembrar desses pecados contra ele, no sentido de não trazê-los novamente para julgamento ou lançar no rosto da pessoa. E ele é reconciliado com o pecador através do sangue de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, perdoando assim como Deus em Cristo vos perdoou. E é isso que Paulo está dizendo que você deve fazer. Meus irmãos, o perdão bíblico é uma decisão e não uma questão de sentimento. Antes de lhe dizer o que essa decisão envolve, deixe-me ressaltar que é uma decisão deliberada que você deve tomar. Uma amiga da fundadora da Cruz Vermelha Americana, Clara Barton, lembrou uma coisa especialmente cruel que alguém já havia feito anos anteriores a ela. E então disse, essa pessoa fez isso contra você, uma amiga dela disse. Mas a senhora Barton não parecia lembrar. E essa amiga perguntou, mas você não lembra do que essa pessoa fez com você? Ela perguntou e a senhora Barton disse, não. Não é que eu não me lembre, é que eu me lembro deliberadamente de esquecer isso. É exatamente isso. O perdão é a decisão de libertar a pessoa da ofensa, de deixá-lo ir. E envolve pelo menos 5 aspectos. Você libera o agressor da culpa do seu pecado. Quando Deus nos perdoa, Ele bate o martelo em seu tribunal e diz, não culpado, caso encerrado. E o pecador culpado não carrega a sua culpa mais. Quando você escolhe perdoar alguém, você deixa o assunto cair, você libera a pessoa da culpa e você não considera mais culpado pelo que fez. Também recusa-se a a fazer com que a ofensa seja colocada contra o pecador o tempo inteiro. Quando Deus diz que não se lembrará dos nossos pecados, Hebreus 8:12, Hebreus 10:17, não está dizendo que Deus se esquece no sentido de ter uma amnésia, de simplesmente sumir de sua mente. Em vez disso, Ele quer dizer que Ele não levará nenhuma das nossas ofensas contra nós no futuro. Não devemos temer estar diante dEle algum dia, porque não há mais condenação para nós em Cristo Jesus. Perdoar alguém é prometer não voltar a trazer o assunto para usar contra essa pessoa numa próxima briga. Às vezes é apropriado impor consequências, e Deus faz isso, para ensinar a seriedade do pecado, como Deus fez com Davi, quando pecou com Batseba. Pode ser apropriado que um ofensor perdoado seja obrigado a restituir alguma coisa que ele fez contra a pessoa, talvez a difamação que ele fez, ir atrás e dizer para as pessoas que aquilo não era verdade. Se ele cometeu um crime, ele precisará ser perseguido, passar um tempo na prisão, mas quando perdoamos, nós não trazemos o seu pecado para acusá-lo, para condená-lo ou para ganhar um argumento numa próxima briga. Esse é o ponto. Também se nós recusamos a pensar nessas ofensas. Felizmente, Deus não está nos céus, relembrando e repassando cada pecado que nós pecamos todos os dias para lançar no nosso rosto. Para nós, esse é um dos aspectos mais difíceis do perdão, especialmente quando alguém comete um erro grave contra nós. Mas como Clara Barton disse, como eu falei para vocês, devemos lembrar claramente de esquecer erros passados que nós decidimos perdoar. Você deve deliberadamente dirigir seus pensamentos para outras coisas, como por quanto Deus perdoou você, o quanto Deus perdoou você. Falar de uma ofensa que você perdoou, meu irmão, é quebrar a promessa que você fez de perdoar essa pessoa. Também perdoar significa que você se recusa a falar com os outros sobre a ofensa que cometeram contra você. Se você diz que perdoa alguém e então conta a várias pessoas a ofensa que essa pessoa cometeu contra você, você está tentando fazer o infrator pagar. E isso não é perdão. Ou você está tentando evocar simpatia ou admiração dos outros por conta do que o outro fez contra você. Quando você perdoa, você escolhe deixar o assunto morrer. E a única exceção seria se você teme que o agressor esteja tentando repetir o seu pecado em direção a outra pessoa. E ela precisa ser avisada do perigo. Por exemplo, se alguém molestou uma criança e você vê essa pessoa se aproximando de outra família, com crianças pequenas, talvez seja apropriado conversar sobre o assunto.
mas apenas nesse sentido. Por fim, perdão bíblico significa reconciliar-se com o agressor tanto quanto for possível, biblicamente. Deus nos perdoa para que possamos nos reconciliar com Ele e desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele. Quando perdoamos os outros, devemos procurar restaurar o relacionamento quebrado. E isso nem sempre significa tornar-se o melhor dos amigos, mas deve pelo menos significar que somos cordiais e amigáveis com as pessoas. Ao dizer eu te perdoo, mas dizer nunca mais eu quero ver o seu rosto feio na minha frente, não é perdoar ninguém. Não é perdoar como Deus perdoou. É claro que se o ofensor se arrepender verdadeiramente do seu pecado, não podemos ser se ele não se arrepender, do seu pecado verdadeiramente, nós não podemos nos reconciliar com ele e ter um relacionamento íntimo. Mas mesmo assim, ainda somos ordenados a amar os nossos inimigos e orar por aqueles, fazer o bem aos que nos odeiam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam. Só um parêntese até agora aqui. Vocês já viram como esse negócio de ser cristão é difícil, gente? Alguém disse para você que era fácil? Que era só bênção? Vamos, coisa boa, só bênção, Deus vai nos abençoar, que coisa boa, uma vida leve, saudável, tranquila. Cristianismo é um caminho contracultural. Você está numa correnteza em que a cultura te empurra para um lugar e o cristianismo diz você vai para outro porque você está imitando a Deus em seu comportamento. Porque na cultura do nosso mundo, nós odiamos os nossos inimigos, nós pagamos na mesma moeda quem pratica alguma coisa contra nós, nós amaldiçoamos quem nos amaldiçoa, mas o cristão genuíno, ele ama o inimigo, faz o bem a quem o odeia e abençoa aquele que amaldiçoa e ainda por cima ora por aquele que o maltrata. Isso é ser cristão. E você tem que ser assim. Você tem que ser assim. Então, perdão bíblico é uma decisão de libertar o agressor da sua culpa, do seu pecado. É recusar-se a lembrar da ofensa para usar contra ele. É recusar-se a pensar o tempo inteiro na ofensa e alimentar a amargura no seu coração. É recusar conversar com outras pessoas sobre a ofensa que cometeram contra você. E é ser reconciliado com o infrator, se possível. Assim, isso é perdão. E você devia fazer isso. E você e eu devemos fazer isso o tempo inteiro. Perdoando o tempo inteiro, assim como Deus em Cristo perdoou você. O perdão, meu irmão, bíblico, ele não apenas é uma decisão, irmão, ele é algo que requer custo de você. É dispendioso. Custou a Deus a morte de seu filho amado. E geralmente, não nos custará muito, não nos custará, mas ainda pode ser um custo caro. Eu li histórias, por exemplo, de pais que perdoaram o assassino ou o molestador de seu filho. E isso é caro para essas pessoas. É contra os seus sentimentos e a sua natureza de querer que essa pessoa pague. Pelo menos nos custa tempo e esforço para ir até o ofensor e tentar trabalhar a reconciliação. Isso não ocorre automaticamente quando você é simplesmente passivo. Você precisa fazer alguma coisa. Vai custar para você. Vai custar confronto, vai custar sentar para conversar, vai custar ser sério e rigoroso, e vai custar principalmente liberar a pessoa depois que ela pedir perdão. O perdão bíblico é também imerecido. Deus nos perdoa pela graça somente, que é um favor imerecido. Se alguém tiver que conquistar o seu perdão, não é perdão. Não é. Se você faz essa pessoa pagar ou fazer penitência pelo que ele fez, também não é perdão. Eu só vou perdoar você depois que você fizer isso. Eu só vou perdoar você se você agir dessa forma. O perdão bíblico é total. Deus não perdoa apenas alguns dos nossos pecados, deixando alguns outros para depois jogar na nossa cara. Não. Ele nos perdoa de todos os pecados. Então, não podemos dizer, eu te perdoo por isso, mas se isso aqui acontecer, eu jamais vou te perdoar.
O perdão deve ser total. Não importa a ofensa cometida. O perdão deve ser completo. O perdão também é final. Deus não diz, se você fizer isso de novo, aquele perdão que eu dei a você, eu vou rever seriamente. Ele diz o seguinte, Hebreus 10:17, seus pecados e ações sem leis não me lembrarei mais. Perdoar alguém é encerrar o caso contra ele. Você não pode trazer o pecado novamente na sua mente e no seu rosto. Perdoou de vez, perdoou totalmente, encerrou o assunto. E eu poderia dizer mais coisas aqui, meus irmãos, mas isso nos dá uma compreensão da natureza do perdão bíblico. Mas como você pode perdoar desse jeito? Como você pode perdoar assim? Você precisa de uma perspectiva ou de uma mentalidade certa. Em segundo lugar, para perdoar os outros, você não deve apenas só entender o que é perdão, mas você precisa compreender o que é necessário para perdoar. Muitos autores cristãos enfatizam o benefício do perdão aos outros e fala do quanto o perdão vai ser abençoador para você. Aliás, os últimos sermões que eu tenho ouvido sobre perdão, e eu vi na internet, inclusive de pastores mais reformados, a gente acaba ouvindo a velha afirmação. Você tem que perdoar, porque se você não perdoa, você carrega essa pessoa todo dia na sua vida. Ela está o tempo inteiro com você. Você perde, você fica amargo, você fica isso. O foco das pregações atuais sobre perdão tem a ver com você. E são meio psicologizados, porque se você perdoar, você vai sentir em paz consigo mesmo. Eu desafio você a encontrar alguma coisa parecida com isso na Bíblia, porque todas as vezes que a Bíblia fala de perdão, o alvo é o infrator e não você. Se você confrontar o seu irmão e ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele se arrepender, perdoa-o. O foco é sempre o bem-estar do infrator e não apenas o seu. É verdade que nós vamos nos beneficiar do perdão, sem dúvida alguma. Você vai se livrar de amargura, sem dúvida alguma. A amargura que come a sua alma. Você irá desfrutar de relacionamento restaurado com o outro, sem dúvida alguma. Mas os benefícios para você são realmente subprodutos do perdão, meu irmão. Porque o seu foco não está no que há para você quando perdoa, mas antes em glorificar a Deus e amar o seu irmão assim como você é amado por Deus. O motivo para perdoar os outros deve ser glorificar a Deus que perdoou você. Nós estudamos aqui em Efésios 1:7, o perdão dos nossos pecados é de acordo com as riquezas da sua graça, para que sejamos para o louvor da sua glória. Se alguém vê o quanto você perdoou alguém e o elogia por isso, seja rápido em desviar o louvor a Deus que perdoou você. Porque o que fazemos não é para a nossa glória, para o nosso bem-estar, mas para a glória de Deus. Lembre-se de como e quanto Deus perdoou você em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Ele perdoou pela graça somente. Você não merece nada além do juízo de Deus, mas ainda assim Ele perdoou você por causa do seu grande amor. E Ele perdoou você muito mais do que você pode perdoar alguém. O próprio D. Adams, nesse livro, ilustra o quanto Deus nos perdoou imaginando você sentado numa sala de cinema. O teatro está cheio. O show está prestes a começar. Então você descobre que este filme é a história não editada e não censurada da sua vida toda, incluindo pensamentos e desejos do coração. O filme vai projetar tudo o que você pensou, incluindo todas as coisas que você teria gostado de ter feito se achasse que poderia ter se dado bem com isso. Tudo. Você já imaginou isso? Ao invés de ter ido ao cinema e assistido Pantera Negra, estava lá a história da sua vida não editada, com fundo musical, pensamentos, atitudes, desejos e o que você faria se tivesse a oportunidade de ter feito. Eu sei que todos nós aqui nessa noite estamos aliviados de que esse filme não existe. Mas Deus tem esse filme. O seu perdão significa que Ele joga nas profundezas do mar tudo o que Ele sabe que você não apenas fez, pensou, desejou, mas até mesmo o que você faria se Ele tivesse permitido que você fizesse. O seu perdão
encerra tudo isso. Ele perdoou tudo. E tendo sido perdoado desta maneira tão incrível, ele nos ordena que perdoemos os outros por seus pecados menores cometidos contra nós. Lembre-se de que Deus é soberano sobre tudo o que acontece. E Ele é um justo juiz sobre todos. Quando alguém errou contra você, ajuda a controlar a sua raiva e a raiz de amargura e prepará-lo para o perdão, lembrar-se de que Deus permitiu que isso acontecesse para o seu propósito e para o seu bem supremo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando os irmãos José o venderam em escravidão, ele poderia ter se tornado um jovem muito amargo e vingativo ainda por cima. Em vez disso, ele escolheu perdoar os seus irmãos. E depois que o seu pai morreu, eles temiam que agora ele usasse a posição de poder para se vingar contra eles. Mas José reconheceu a soberania e a bondade de Deus quando disse a eles: não tenham medo, estou por acaso eu no lugar de Deus? Quanto a vocês, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem, para trazer o fim que vocês veem agora, para preservar muitas pessoas vivas. Você vê Deus no controle de tudo. Agora, infelizmente, pessoas que tentam mesclar psicologia com cristianismo usam essa ideia de Deus soberano para tratar das pessoas e dar a elas a cura interior de seus traumas, e dizem que em alguns momentos você precisa até mesmo perdoar Deus por Ele ter permitido que coisas acontecessem com você. Eu fiz parte de um treinamento inicial de ministério de cura interior chamado Rever, em que a pessoa dizia, talvez em algum momento, para que a gente possa estar bem conosco, tenhamos que liberar perdão a Deus por Ele ter permitido que alguns traumas acontecessem conosco. Isso é blasfêmia. Só devemos perdoar aqueles que erraram contra nós. E o juiz da terra sempre faz o que é certo. Sempre. Além disso, enquanto não devemos desejar ou orar por Deus para julgar os nossos inimigos, mas sim salvá-los, podemos nos consolar com o fato de que, se eles não se arrependerem, enfrentarão o juízo de Deus algum dia. E lembrar que a vingança pertence ao Senhor, e Ele a pagará. Então nós somos livres para perdoar e deixamos o julgamento com Deus. Outra coisa, tenha compaixão da outra pessoa, como um pecador que precisa da graça de Deus. Paulo diz que devemos ser gentis, e aqui na nossa versão, compassivos e bondosos, para com aqueles que erraram contra nós, em vez de amargos, irritados e vingativos. Uma maneira de fazer isso, meu irmão, é perceber que você não conhece tudo o que a outra pessoa passou em sua vida. Talvez seus pais abusaram dela. Essa não é uma desculpa, eu digo para vocês, para o pecado, mas perceber que ela pode ter tido uma vida difícil. E isso talvez ajude você a mitigar a sua raiva e a colocá-lo no espírito de perdoar aqueles que pecaram contra você. Talvez ajude você a entender que se você tivesse nascido em um lugar em que sua mãe usa drogas, e que você nem sabia quem era seu pai, você poderia estar cometendo pecados terríveis. É evidente que pessoas nasceram em lugares assim não necessariamente agiram desse modo. Mas o que eu quero dizer é que talvez a pessoa que prejudicou você é como você, um pecador que precisa da graça de Deus. Então você precisa ser amável, indulgente, perdoador, compassivo. Você precisa ter compaixão daqueles que fracassam contra você. A atitude contrária é a do legalista, que constrói sua justiça em cima do que ele faz e, portanto, considera-se superior aos outros. Tal pessoa não tem misericórdia, não tem compaixão. Essa pessoa o legalista normalmente exagera a falha do outro e a despreza por essa falha. Mas o cristão é compassivo e bondoso, sempre perdoador. Principalmente porque ele lembra que ele é tão pecador quanto aquele que o ofendeu.
Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. É fácil perdoar? É fácil fazer isso? Mas não use a desculpa de não é fácil para não fazê-lo. Porque o que você tem aqui não é uma sugestão e uma dica, 10 passos de como ser feliz consigo mesmo. Não. Aliás, nunca você vai ouvir algum sermão desse tipo aqui nesta igreja, pelo menos enquanto nós estivermos aqui. Só se essa geração morrer e a próxima não conhecer o Senhor. Aí vocês vão ver sermões de autoestima, de bem-estar, você é o super-herói, o superstar, Deus, até Deus te admira. Mas enquanto nós estivermos aqui, nada disso será ensinado deste púlpito. Nós nunca subverteremos a palavra de Deus para acariciar sua autoestima. Você não precisa ter uma autoestima elevada, você precisa ser quebrantado até o pó para encontrar e experimentar todos os dias a graça de Deus que te faz cada vez mais santo, andando para a glória de Deus. O Charles Spurgeon dizia que o homem não precisa que a sua estima seja elevada, mas destruída, porque só aí ele experimentará a graça de Deus. Por isso nós precisamos dizer para você, perdoar não é fácil, mas é mandamento, é ordem, você deve fazê-lo. E quando você fizer isso, lembre-se, há toda uma disposição nova em você, porque você é uma nova criatura. Deus te deu uma nova natureza, Deus inclina você a fazer a vontade dele. Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não use a desculpa de isso é difícil, eu não consigo, porque não é verdade, a não ser que você não seja um cristão. A não ser que você não tenha nascido de novo. Pessoas que não nasceram de novo têm extrema dificuldade de serem perdoadoras dessa forma. Mas um novo nascido, um homem com uma nova natureza, um filho de Deus tem que agir assim, e ele tem todo o potencial e capacidade dada pela graça de Deus para fazê-lo. É por isso que os versos 1 e 2 do capítulo 5 continuam o pensamento dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Foi um sacrifício para Cristo morrer por nós. Nós também devemos estar dispostos a nos sacrificar para andar em amor como Ele andou. Não use desculpas para isso. Mas uma coisa, você é cheio de amarguras e ressentimentos? Você guarda rancor no seu coração e expressa esse rancor de diversas maneiras. Por exemplo, ódio, rancor e a indisposição, a amargura, a indisposição de perdoar se manifesta, por exemplo, em você não falar com certas pessoas da igreja. Eu já conheci crentes que sentam do lado direito da igreja porque o irmão que ele não gosta senta do lado esquerdo. Você fica sem falar com seu irmão. Se manifesta também em falar mal dele o tempo inteiro. E exagerar críticas a essa pessoa. Se manifesta em quando de repente ele está no mesmo ambiente e se posiciona, fala de alguma coisa, você fica irritado quando ele está falando. E até briga com ele. Gritaria. São sintomas de um problema lá no coração. De um coração não perdoador, mas antes amargo, ressentido. Deus diz para você, não seja assim. O capítulo 4, verso 17 diz: não vivam mais como gentios. Ser amargo, irado, colérico, difamador é andar como gentios. É andar como descrente. No lugar disso, faça sempre o bem. Manifeste isso perdoando o seu irmão. Não arrume desculpas, meu querido. Não faça isso. A mais, você acha que isso aqui é difícil? Então comece a olhar pelo prisma certo. Todos os seus pecados são uma terrível ofensa contra o Deus Santíssimo. O Deus Santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. E, no entanto, em amor, Ele perdoou você de todos os seus pecados. Quem é você para não perdoar o seu irmão? Não faça isso. Não seja assim. Senão você estará simplesmente demonstrando que ou não foi perdoado, ou não entendeu o quanto você foi perdoado. Por fim, meus irmãos, para que você perdoe seu irmão, deve tomar medidas para demonstrar perdão a ele.
Antes de discutir esse ponto, eu preciso fazer duas distinções que são vitais para a compreensão e para implementar o perdão bíblico na sua vida. Eu preciso dar a vocês uma breve advertência e então olhar para a ação do perdão. A primeira distinção é: há uma diferença entre conceder perdão e restabelecer confiança. Quando alguém pecar contra você, ele destrói a confiança do relacionamento. O perdão é concedido livremente, graciosamente, mas confiança você vai obtendo com o tempo, à medida em que você se relaciona e você vai conviver com essa pessoa. Se o marido é infiel à esposa, ela pode perdoá-lo livremente, mas ela não vai confiar rapidamente nele. Ele deve demonstrar que mudou e conquistar a confiança. Isso não é uma contradição. Ele deve demonstrar arrependimento e integridade para ganhar confiança, e isso leva tempo. Segunda distinção, uma diferença entre perdoar alguém em seu coração e estender o seu perdão a ele verbalmente. Devemos perdoar os outros como Deus em Cristo nos perdoa. E a pergunta é: Deus perdoa os pecadores à parte do seu arrependimento e da confissão de pecado? Deus perdoa alguém que não se arrependeu e não confessou o seu pecado? Não. Deus está pronto a perdoar os pecadores no instante em que eles se arrependem. Ele providenciou para que qualquer pecador que se arrepende receba misericórdia e abundante perdão. Isaías 55, versos 6 a 7 diz isso. Volte-se o pecador, o ímpio da sua iniquidade, para Deus que é rico em perdoar. Ele mostra bondade para com todos os pecadores, para levá-los ao arrependimento, mas Deus não perdoa os pecadores a menos que eles se arrependam. Assim eu concluo que, como imitadores de Deus, devemos perdoar em nossos corações aqueles que nos prejudicam, devemos estar orando por seu arrependimento e estar preparados para perdoar no instante em que eles se arrependem. Como o pai do filho pródigo, devemos estar procurando por seu retorno arrependido, e quando vemos no horizonte, corremos alegremente para recebê-lo de volta, mas não devemos estender o perdão verbal até que ele realmente se arrependa. Na mentalidade psicológica dos púlpitos modernos, a pessoa diz: perdoe, porque aí você se livra desse peso no seu coração. Libere o perdão para essa pessoa, mesmo que ele não se arrependa, para você se sentir bem consigo mesmo e livre. No padrão bíblico se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, confronte-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. Lucas capítulo 17. Um aviso: tenha cuidado para não refletir o orgulho e mostrar perdão. Se alguém o prejudicou e ainda não chegou, pediu perdão a você e você vai até ele e diz: eu te perdoo pelo que você fez comigo. Você pode agir orgulhosamente. Isso coloca você num lugar alto e diz: eu sou uma alma tão gentil, tão benevolente, que eu vou te perdoar, seu infeliz resto de nada. Ouvi histórias incríveis de quem foi um assassino na prisão e perdoou o assassino do seu ente querido. Em alguns casos, levou essa pessoa ao arrependimento e conversão dela a Cristo. Mas nesses casos não havia dúvida sobre a culpa do homem. E, portanto, não encontrou ali espaço para orgulho justificado daquele que deu perdão. Mas você pode se sentir orgulhoso por perdoar o seu irmão. Tenha cuidado com a forma como você vai perdoar aquele que te ofendeu, de um modo que você não esteja sendo orgulhoso. Não sou como os demais pecadores que não perdoam, eu perdoo você. Não, tenha cuidado com isso. Para isso, seja amável, com coração sincero, e prossiga alegremente para estender o perdão no instante em que o infrator se arrepender. Se você está pensando: espero que esse cara que fez isso contra mim, esse rato sujo, obtenha o que ele merece e que sua vida seja arruinada, você não perdoou essa pessoa no seu coração. Se você está fervendo de raiva, você não perdoou. Você o perdoou quando orou por seu arrependimento, quando você alegremente faz ações boas para ele, e quando você se alegra com o pensamento do arrependimento dele e da restauração do relacionamento, você já perdoou no coração. Aqui é uma dica interessante: se alguém fez alguma coisa contra você e você quer ajudá-lo a se arrepender e pedir perdão,
sabe o que você deve fazer? Ao invés de ficar de cara amarrada, sem falar com ele, como normalmente nós ficamos, sabe aquela coisa, a gente fica, não fala, passa, não diz, e fica falando mal, você deve fazer o bem para ele. Faça o bem. Romanos capítulo 2. Vocês se esquecem de que a bondade de Deus, que conduz vocês ao arrependimento, atos bondosos para com aqueles que nos ofendem, podem ser instrumentos da graça para conduzir essas pessoas ao arrependimento. Quando alguém te ofender, faça o bem para ele. Isso vai ajudá-lo a se arrepender. Pense nisso. Você pode estar pensando, mas eu não sinto vontade de fazer algo gentil para ele. Não seria hipócrita eu agir contra os meus sentimentos? A resposta é não. Você sabe por que não? Porque Deus mandou você fazer. E não fazer é desobedecer. E fazer não é ser hipócrita, é obedecer a Deus. Muitas vezes devemos agir em obediência e orar para Deus mudar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Se você não pode tratar a outra pessoa com gentileza, com desejo de agradá-lo, faça isso por vontade de agradar a Deus. Se você esperar bons sentimentos em relação a quem te ofendeu, talvez você nunca seja gentil com essa pessoa. Lembre-se, a bondade de Deus para com homens maldosos e ingratos que os levam ao arrependimento. A sua bondade em relação à pessoa que te ofendeu, por amor a Deus, pode ser o que Deus usa para levá-lo ao arrependimento. Tem uma história muito interessante numa revista chamada Cristianismo Hoje, que relatou o incidente de uma criança chamada Josephine Lingan. E ela nunca esqueceu desse incidente. Havia uma família chamada Parsons, em sua cidade natal, que pregava e praticava o perdão. Em uma ocasião, Josephine e alguns dos seus amigos da terceira série colocaram um punhado de farpas de lápis dentro do sanduíche da menina Parsons. Apenas para fazer o mal para ela. Para provocar, para ver o que ia dar. Mas aí ela não ficou com raiva. Ela não explodiu com raiva, não gritou, nada disso. Em vez disso, vejam o que ela fez. No dia seguinte, sem qualquer sinal de arrependimento dos seus perseguidores, a pequena Parsons trouxe a todos na classe um biscoito grande, bonito e decorado à mão que dizia: Jesus ama você. Essa menina demonstrou a ação de perdão e aqueles alunos do terceiro ano se lembraram disso pelo resto da vida. Isso é ser cristão. Você é assim? Você faria isso? Se você gosta de se vingar contra quem faz mal para você, você é mais parecido com o mundo. E não com Cristo, não com Deus. Meu irmão em Cristo, perdão é isso. Perdoe. Tenha uma atitude bondosa para com as pessoas que te ofendem. Ame os seus inimigos. Ore por quem te persegue. Retribua o mal com o bem. Abençoe e não amaldiçoe. E você será mais parecido com Deus, o seu Pai. Se Deus usou essa mensagem para falar ao seu coração sobre os seus relacionamentos, e você sabe que precisa pedir perdão ou conceder perdão, eu te exorto nessa noite a não adiar esse assunto. Talvez você não possa conceder o perdão porque outra pessoa não se arrependeu, mas você pode orar pelo arrependimento dela e fazer o bem para ela. Você pode pedir a Deus maneiras de mostrar bondade para com essa pessoa. Você pode estar pronto para perdoar e restaurar o relacionamento. E você deveria fazer isso hoje. O general Oglethorpe disse uma vez a John Wesley: eu nunca perdoo, eu nunca esqueço. Para o qual Wesley respondeu: então, Senhor, eu espero que você nunca peque. Porque todos pecamos. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos perdoar. Assim como Deus em Cristo nos perdoou. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus eterno e precioso, cheio de bondade, amor e graça, adoramos o Teu nome, Senhor, pelo Teu precioso amor por nós. O Senhor perdoa os nossos pecados
desta maneira tão preciosa e maravilhosa, de maneira total, não levando mais em consideração as culpas que cometemos. Pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno e perfeito, que o Senhor, para o louvor da tua glória, nos ajude a perdoar os que nos ofendem. Que a oração que fazemos seja verdadeira para nós. Perdoa-nos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Que isso seja verdade sobre nós, ó Deus, e sejamos mais parecidos contigo nesse assunto. Ajuda-nos, perdoa-nos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.